Bom, boa noite, pessoal. Boa noite a todos e todas. Estamos começando a nossa primeira palestra aqui do NUPEM, Núcleo de Pensamento Moderno da PUC-Rio. É a nossa primeira desse ano, de 2021, que a gente pretende ter muita palestra boa, muitas atividades interessantes. Então, é um prazer estar começando agora com o professor Flamarion Caldeira Ramos para dar essa palestra para a gente sobre Schopenhauer. Bom, a palestra vai ser corrida, no final a gente vai ter tempo para perguntas, quem quiser fazer, e aí pode se inscrever pelo chat, que eu vou ficar mediando ao final da apresentação. Então, sem atrasar muito, pedir para o Jefferson apresentar um pouco, ele fez o convite ao professor Flamarion, o Jefferson também estuda Schopenhauer, então, feito isso, a gente pode iniciar. Bom, boa noite a todos. Eu queria mais uma vez agradecer ao professor Flamarion pela disponibilidade, foi muito gentil, prontamente aceitou o convite, e aí estamos com essa satisfação enorme de abrir o ano com o professor falando desse tema tão interessante como tantos outros mais. Tá? Então, muito obrigado, professor, mais uma vez, em nome do grupo, em nome da nossa iniciativa. O professor Flamarion é professor de Ética, Filosofia Política e Filosofia Contemporânea da Universidade Federal do ABC, possui graduação em Filosofia pela Universidade de São Paulo, mestrado e doutorado também pela Universidade de São Paulo, com estágio na Johannes Gutenberg Universität Mainz, da Alemanha. Tem desenvolvido pesquisas sobre o pessimismo filosófico alemão do século XIX e publicou diversos artigos e tradições sobre Schopenhauer e o idealismo alemão. Atualmente coordena o GT Schopenhauer da ANPOF. Então, fiquemos agora com as palavras do professor Flamarion. Muito obrigado, Jefferson e demais integrantes do NUPEM, da PUC do Rio. Eu tive o prazer de conhecer a PUC do Rio em 2009 por conta da realização de uma das edições do Colóquio Internacional Schopenhauer, que foi sediada nessa instituição. E dou boas-vindas a todos que estão presentes agora, acompanhando ao vivo esta aula, e também aqueles que se somarão a nós posteriormente com a aula gravada, e disponibilizada aí para um público mais amplo. Eu agradeço bastante o convite. Eu conversei com o Jefferson no mês passado, e eu aproveitei esse convite e propus esse tema por duas razões, pensando na questão das datas e tentando pelas datas encontrar uma motivação, um mote para esta nossa conversa. Eu pensei justamente que neste mês de fevereiro de 2021 eu estou completando 10 anos da minha trajetória na Universidade Federal do ABC. Eu ingressei nessa instituição em fevereiro de 2011, né? Então, eu tenho 10 anos de experiência na universidade pública e eu estou tentando fazer justamente uma reflexão sobre essa trajetória, pensando o passado e projetando o futuro. E nós sabemos que o Schopenhauer ele tem um texto bastante conhecido, que é o seu ensaio sobre a filosofia universitária. É um texto que é muito citado, muito conhecido. Nós temos aqui essa tradução, que foi publicada pela editora Martins Fontes, a tradução dos professores Márcio Suzuki e Maria Lúcia Catiola, que foi a minha orientadora. E esse texto, portanto, ele é muito debatido, nas universidades, ou no tema da relação entre filosofia e universidade, dos limites da filosofia dentro da universidade, e qual é o problema da filosofia universitária, que é um tema sempre bastante polêmico e também tem sido muito presente já há mais de 20 anos na universidade brasileira, na filosofia, um debate sobre o que é a verdadeira filosofia. A filosofia brasileira teria se limitado, segundo alguns, a reproduzir o pensamento europeu canônico
não tem se preocupado em desenvolver um pensamento original. Então, muitos se rebelaram contra o andamento da filosofia acadêmica no Brasil, né? E nesse sentido é bastante conhecido, são bastante conhecidos alguns textos, especialmente um de uma palestra de 98 do professor Oswaldo Porchat. Foi uma aula inaugural que ele deu na USP em 98, e eu estava presente nessa aula na sede da Maria Antônia, da USP, na sede antiga, em São Paulo, que é que depois foi publicado como uma carta aos estudantes sobre o ensino de filosofia, né? Eu tenho aqui a referência exata. Não tá me fugindo. Deixa eu ver se eu acho. Aqui. Discurso aos estudantes de filosofia da USP sobre a pesquisa em filosofia. Um texto que foi publicado originalmente na revista Dissenso, número 2, em 99. É um texto que circula bastante entre os estudantes de filosofia, é muito fácil encontrá-lo, né, aí na rede. E é um texto em que o professor Oswaldo Porchat ele faz uma autocrítica, já que ele teria sido um dos responsáveis por ter trazido para o Brasil o chamado método estrutural de leitura dos textos filosóficos e consagrado essa maneira de estudar filosofia, né? Especialmente na USP, em São Paulo, né? Não é a única forma de praticar ou de estudar filosofia, mas é uma que ficou muito marcada, né? Especialmente na minha trajetória também, já que eu me formei na USP. E essa autocrítica é justamente a ideia de que, com essa ferramenta da leitura estrutural dos textos filosóficos, os estudantes de filosofia se tornariam incapazes de formular um pensamento próprio, já que eles estariam preocupados apenas em reproduzir as doutrinas filosóficas clássicas da maneira mais correta e rigorosa possível, o que tornou os estudos filosóficos no Brasil bastante rigorosos e tecnicamente bem apurados, mas, de certa forma, teria, segundo essa crítica, tolhido uma certa criatividade. E então há sempre, desde então, né, há toda uma corrente de um discurso contra a filosofia universitária, no sentido de uma filosofia meramente reprodutora dos textos clássicos e das doutrinas clássicas, né? E uma tentativa, então, de pensar em novas formas de fazer a filosofia, novos discursos, novos estilos, né? Não apenas de fazer filosofia no sentido de produzi-la, mas também de ensiná-la. E o outro mote, então, para esse tema, filosofia e a universidade a partir de Schopenhauer, é que no ano passado, né, completou-se 200 anos da experiência frustrada de Schopenhauer de ensinar filosofia na Universidade de Berlim em 1820. E aí a anedota é bastante conhecida. O Schopenhauer ele não tinha um cargo, né, na Universidade de Berlim, mas ele conseguiu o direito de dar aula como Privatdozent, que é uma modalidade de um professor que não é contratado da universidade, não tem a estabilidade, mas ele pode chegar a ela caso ele consiga manter ali um certo público, um interesse, né? Enfim, ele recebe por aula, né? E o Schopenhauer, ele desafiou o Hegel, né? Dando aulas no mesmo horário, teve um público muito pequeno, já que o Hegel era o grande filósofo do momento, e por conta disso ele acabou abandonando a carreira universitária e escrevendo textos bastante ressentidos com relação a essa experiência universitária. Então, esse texto do Schopenhauer sobre a filosofia universitária não pode, é claro, ser desconsiderado desse contexto anedótico, né, que torna o texto, né, que dá a origem, né, do texto de um certo ressentimento, de uma dor de cotovelo do Schopenhauer em relação ao sucesso do seu desafeto, né, porque, como nós sabemos, o Schopenhauer não morria de amores por Hegel,
Mas isso, às vezes, deixa de lado alguma coisa que há nesse texto que eu acho muito interessante, que é um discurso sobre a tentativa de pensar a filosofia para além dos limites que uma filosofia posta como profissão coloca. Daí, nesse texto, Schopenhauer retomar a disputa clássica entre Platão e os sofistas, entre a ideia da filosofia como uma profissão e a filosofia como uma forma de vida dedicada à verdade. Então, há esse conflito. Né? E, na minha experiência, né, esses 10 anos na universidade pública, na Universidade Federal, no ABC, e convivendo com os colegas das universidades, não só as universidades públicas, mas as diversas universidades do país, foi possível perceber que a questão da filosofia como profissão é uma questão, é um problema. Né? Há alguns tópicos referentes à filosofia, vista ou vivenciada a partir das injunções, das obrigações profissionais, que dá muito o que pensar. Especialmente quando nós entramos no terreno da pós-graduação, onde de fato se coloca uma questão muito clara, né, de concorrência entre os colegas, né, entre os programas de pós-graduação que são avaliados constantemente, né, pela CAPES, né, que é um órgão ligado ao Ministério da Educação e que controla, que exerce, de certa forma, um controle de qualidade em relação à pós-graduação, mas com isso acaba também exercendo algum tipo de poder e de limitação. Né? E aí, quando a gente fala em relações de poder, a questão da verdade, da dedicação à verdade, ela fica comprometida de alguma forma. Né? E aí, na filosofia no Brasil, né, nesses últimos anos, nessas décadas, em que a pós-graduação cresceu muito e a produção filosófica também cresceu muito, e os programas de pós-graduação se espalharam pelo país, nós temos essa tensão, essa disputa, né? Nós temos alguns centros que são considerados centros de excelência, mas justamente porque correspondem ou dão satisfação a certos critérios, que são critérios quantitativos, que são muitas vezes pensados para as ciências exatas e naturais e que não são muito apropriados para as ciências humanas e ainda menos para a filosofia. E aí, a partir disso também a tensão, né, que eu dizia antes, entre aqueles que consideram que a filosofia deveria ir além de uma técnica de leitura de textos clássicos e doutrinas filosóficas tradicionais, para produzir alguma coisa que não apenas tenha maior relevância prática, mas que tenha uma repercussão na cultura maior do que os muros da academia, né? Os limites da academia e do público filosófico acadêmico. Então, há essa tensão, né? Há uma inserção da filosofia no debate público, que tem a ver muitas vezes com disputas políticas e diferentes correntes político-partidárias, e a filosofia ela oscila então entre essa disciplina que muitas vezes é fonte de discursos e conhecimentos para o grande público em geral, e por outro lado, uma área do conhecimento bastante técnica, limitada a aqueles que são formados tecnicamente para lidar com essas ferramentas que acabam, né, ferramentas essas que são utilizadas para resolver problemas que são próprios desse círculo fechado da academia, né? E que muitas vezes são não apenas impenetráveis para o grande público, mas não chegam a oferecer contribuições relevantes para a cultura em geral.
e isso em contraste com outros ramos do saber no Brasil que, de fato, transpôs esse limite, né, da academia, né, não só em termos de consequências políticas, mas também em repercussões na cultura, de modo geral, nas artes, na ciência, no discurso público, enfim. Então, eu diria que há de fato, né, e é possível mencionar uma série de textos publicados nos últimos anos, perdão, nos mais diversos periódicos filosóficos que tematizam essa questão da filosofia universitária, da filosofia no Brasil, do problema da pós-graduação, do crescimento dos programas de pós-graduação, da expansão da filosofia por todo o território nacional, né? E como essa cultura filosófica ela está presente, né, na universidade pública, mas ao mesmo tempo ela é vista como alguma coisa que não é muito bem recebida em outros contextos, não dialoga muito com outras áreas do saber e muitas vezes, como nós sabemos, é visto como inimigos, né, de certas posições políticas radicais e pouco esclarecidas, né? Enfim, então há uma urgência, digamos assim, do tema da filosofia universitária, da relação entre filosofia e universidade, e é por isso que o texto do Schopenhauer, esse texto, né, sobre a filosofia universitária, que é um texto que foi publicado num, num, num livro tardio do Schopenhauer, né, os Parerga e Paralipômena, né? Para quem não conhece muito bem, eu vou resumir um pouco o contexto desse texto dentro da obra de Schopenhauer, né? Vou falar então quais são as principais teses. Eu já vou começar de novo, assim, agora de fato eu vou começar. Eu fiz antes uma introdução geral, assim, sobre por que depois de conversar com Jefferson, de receber esse convite, eu propus esse tema, né? Como então tem a ver com a experiência universitária de Schopenhauer, que completou 200 anos, e eu puxei também para a minha experiência, né, de 10 anos na Universidade Federal da UBC. E, nesse contexto, eu estou pensando também, de maneira mais ampla, o debate sobre o que é fazer filosofia no Brasil, né, especialmente nesse momento, um momento em que há um certo embate entre a filosofia e o governo federal presente, né, atual, algumas políticas do Ministério da Educação que são radicalmente contra as ciências humanas, e especialmente a filosofia, né? E como pensar e em que medida então o texto de Schopenhauer nos ajuda ou nos dá elemento para pensar essa, vamos chamar assim, crise da filosofia, né, acadêmica universitária no Brasil. E então é por isso então que eu vou falar um pouco sobre esse texto. Eu não pretendo fazer uma fala muito longa. Eu vou inicialmente apresentar o texto do Schopenhauer, falar de qual o contexto desse ensaio sobre a filosofia universitária, onde se insere na obra de Schopenhauer. E aí, a partir disso, então, vou falar um pouco do que o próprio Schopenhauer pensava sobre o ato de ensinar filosofia numa universidade, quais as possibilidades para o ensino de filosofia. E, de fato, ele embora seja visto como um filósofo contrário ao ensino de filosofia na universidade, ele tem um projeto pedagógico que está presente nesse texto do ensaio sobre a filosofia universitária e também nas preleções de Berlim, né, que ele preparou lá por o curso Malfadado de 1820. E aí, então, a partir disso, eu vou propor uma reflexão nossa que a gente pode aqui, né, conversar com todos vocês, sobre alguns pontos críticos da experiência da filosofia
na Universidade Brasileira, né? Então, é essa a proposta, né? Não pretendo ser muito técnico, né? Nem muito detalhista. Vou falar, então, em termos bem gerais do ensaio de Schopenhauer e sobre o tema, propondo aí mais pontos para a discussão do que apresentando uma tese a ser avaliada ou contestada, ok? Bem, então, vamos começar. Hoje também é um dia especial porque é justamente o aniversário do Schopenhauer. Schopenhauer nasceu em 22 de fevereiro de 1788, né? Então, quando o Jefferson me convidou, eu estava aqui vendo as datas, e aí eu vi o dia 22 livre e pensei, olha só que coincidência, né? Então, é bacana pensar nisso. E aí, foi dito, né, antes, que uma das conferências do Nupen foi sobre Spinoza, e o Schopenhauer ele tem uma anotação póstuma no dos cadernos, uma anotação que só postumamente veio a público, em que ele diz algo muito interessante. Alguém me passou aqui hoje, né, no nosso grupo aqui do GT Schopenhauer, né, ele diz assim, eu estou citando, abre aspas, Spinoza morreu no dia 21 de fevereiro de 1677. Eu, Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, nasci no dia 22 de fevereiro de 1788. Portanto, precisamente 111 anos depois de sua morte. Isto é, 100 anos mais um. Ou acrescente-se um a cada número do dia de sua morte, então tem-se o dia de meu nascimento. It's very odd, Pitágoras diria, né? É muito curioso, diria Pitágoras. Então, é assim que se encerra essa anotação, né? Schopenhauer não chega a elaborar nenhuma teoria numerológica sobre essa coincidência, mas ele nota a coincidência, né? O Spinoza, que é um autor, assim como Hegel, em que o Schopenhauer ele se aproxima e se afasta em muitos aspectos. Mas então, chega de anedota, né? Vamos ao texto. O texto do Schopenhauer, né? O Schopenhauer ele nasceu, portanto, em 1788, e aos 30 anos ele vai publicar a sua obra principal, O Mundo como Vontade de Representação. O livro foi publicado no final do ano de 1818, né? Embora já com a data de 1819. Né? Nós também comemoramos recentemente aí o segundo centenário da obra principal do Schopenhauer, O Mundo com Vontade de Representação. Obra que nós temos, né, a tradução da editora Unesp do professor Jair Barbosa. É obra que depois o Schopenhauer publicou um segundo volume em 1844, né, contendo os complementos. Nós temos agora a tradução desses dois volumes pela editora Unesp. E até então, né, de 1818 até 1844, a segunda edição, Schopenhauer foi ignorado pelo grande público, tentou dar aula na Universidade de Berlim, não conseguiu. Aí teve o surto de cólera no início da década de 1830, ele foi para Frankfurt de maneira muito sagaz, assim, fugindo ali daquela epidemia de cólera. Epidemia que veio a vitimar o Hegel, né, em 1831. E o Schopenhauer, então, ele conseguiu sobreviver e viveu até 1860. Mas até o início da sua última década de vida, né, os anos 1850, ele era desconhecido até que ele publicou, em 1851, um livro que é um conjunto de ensaios filosóficos sobre os mais diversos temas, chamado Parerga e Paralipômena. Um título estranho, latino, né, que significa algo como ornatos e complementos, né? É um conjunto de ensaios, assim, que eu acho muito parecido, né, em certo sentido, com os ensaios do Montaigne, que trata de diversos assuntos. Mas, ao contrário do Montaigne, há uma teoria filosófica por trás, mas essa teoria filosófica era pouco conhecida pelos leitores
que realmente foram numerosos dessa obra, né, que contém diversos ensaios, que são os ensaios mais conhecidos do Schopenhauer, como os aforismos para a sabedoria de vida, o texto sobre as mulheres, né, que é um texto muito discutido, né, hoje em dia, né, especialmente bastante criticado. O texto sobre a filosofia universitária, que já na sua época fez um certo sucesso, porque e de fato uma das razões dessa recepção do Schopenhauer tardia é que havia uma certa ressaca do idealismo alemão e das grandes doutrinas filosóficas, e o Schopenhauer era uma novidade naquele contexto, né. Então, na segunda metade do século XIX, na Alemanha, né, os teóricos antissistemáticos e anti-idealistas foram aqueles que se deram melhor no sentido de atrair o maior interesse do público filosófico. Então, nós temos o Schopenhauer, por um lado, Marx e Feuerbach, por outro, e posteriormente o Nietzsche, né? O Nietzsche, que de certa forma, inicialmente, ele era um Schopenhaueriano, né? Tanto que ele publicou, um dos seus primeiros livros foi o Schopenhauer como Educador, um livro que retoma muitas das críticas do Schopenhauer sobre a filosofia universitária, sobre o qual eu vou falar também. Enfim, então o Schopenhauer ele foi recebido como um crítico da filosofia acadêmica, sistemática, idealista, alguém que tinha um sistema novo, curioso, porque abordava temas diferentes ou de um modo diferente dos grandes idealistas, que falava do irracional, que falava da arte não subjugada a uma concepção racional da existência, que abriu a porta para o estudo da sexualidade, do inconsciente, que vai ter também consequências na filosofia e na cultura alemã e europeia, né, do fim do século XIX e início do XX, né? Há uma linha direta entre o Schopenhauer, né, o filósofo da vontade, Eduard von Hartmann, que em 1869 publicou A Filosofia do Inconsciente, e posteriormente Freud, que reelaborou o conceito, né, para além, né, dos limites da metafísica. Mas, de fato, o Schopenhauer ele foi bastante importante historicamente para produzir uma certa ruptura, um certo desvio, né, na direção da filosofia alemã, né? E também foi muito lido na Europa em geral, especialmente pelos artistas e escritores, na França, também na Inglaterra, e depois chegou até nós, né, por meio de Machado de Assis, que era um grande leitor da sua obra, assim como o escritor argentino Jorge Luis Borges, né, que declarava que seu autor preferido era Schopenhauer, né? O que é, claro, é algo que não se deve levar tão a sério para quem diz diz isso de vários outros autores, mas, de fato, a presença do Schopenhauer na obra de Borges é bastante evidente. Muito bem, então eu não vou, né, tentar explicar a filosofia do Schopenhauer, creio que muitos de vocês a conhecem em alguns pontos gerais, né, aí o Jefferson, que é um estudioso, vocês já tiveram aula com o professor Jacóia, né, que traduziu recentemente, ano passado, né, junto com o Gabriel Valadão, a dissertação de doutorado de Schopenhauer, né, na Alemanha a dissertação já serve como o doutorado, a dissertação sobre a quadrúplice raiz do princípio de razão suficiente, né, um texto que tem esse título técnico, né, e não tão elegante, né, que como vocês sabem também originou o comentário maldoso da mãe do Schopenhauer, né, a mãe do Arthur, que dizia que o seu filho parece ter escrito um tratado de odontologia, e aí ele respondeu: "Mas mãe, a senhora só será conhecida no futuro porque você é minha mãe, então não fale mal do título do meu livro", enfim. E aí nós sabemos também, há todo um embate entre
o Arthur e sua mãe, Johanna, e por conta justamente também dela, depois ter se tornado uma autora de novelas populares, que o Schopenhauer não apreciava, enfim. Mas o Schopenhauer, então, publicou a sua obra, né, o sistema, a metafísica da vontade, né, que, embora seja uma filosofia que apele para o irracional, é uma filosofia idealista e que tem a sua sistematicidade, e o ensaio, ou a dissertação sobre a quadrúplice raiz do princípio de razão suficiente, é justamente esse aspecto sistemático da sua filosofia que se vincula à filosofia de Kant, a uma certa leitura de Kant numa direção contrária à filosofia do idealismo alemão, sobretudo Hegel, mas também Schelling e Fichte. E aí, com isso, o Schopenhauer, então, ele desenvolveu uma filosofia que se propôs contrária aos grandes sistemas dos filósofos idealistas. E os filósofos idealistas eram também filósofos universitários, todos eles, né? Schelling, Hegel e Fichte foram professores universitários, né? O Fichte teve problemas por conta da censura, acabou perdendo o seu direito de lecionar por conta de uma querela sobre seu suposto ateísmo, né? Ele negava, mas ele acabou, né, durante um tempo perdendo o seu direito de lecionar. O Schelling abriu mão, né, do seu direito e o Hegel não. Ele, de fato, o Hegel, na sua filosofia, ele uniu ou tentou unir a teologia especulativa e a sua filosofia, né? E esse era o ponto, né, talvez o ponto principal que tenha causado essa rivalidade do Schopenhauer com Hegel. O fato de que em Hegel haveria a possibilidade de uma conciliação entre filosofia e religião, e mais do que isso, entre Estado, religião e filosofia, né? Então, quando Schopenhauer fala em filosofia universitária, nesse ensaio, ele se refere sobretudo à filosofia de Hegel, que para ele é uma filosofia que está a serviço do Estado e da religião na Alemanha naquele período, né? Em que você tinha vocês sabem, a Alemanha, né, o Reino da Prússia de então, apesar de algumas tentativas revolucionárias, não se modernizou como os países que sofreram as revoluções burguesas, né, a Inglaterra e, sobretudo, a Inglaterra e a França, os Estados Unidos, né? Então, a religião ela sempre teve uma certa um papel muito grande, né, no Estado, né? Você tinha então uma monarquia que era consagrada religiosamente e a universidade ela também tinha essa característica. Então, por isso, de fato, um professor que se declarasse ateu como Fichte, embora ele não tenha se declarado, mas ele tenha sido acusado, ele poderia perder o emprego por isso, né? E aí é nesse sentido que o Schopenhauer diz que a filosofia acadêmica ela limita a verdadeira busca da verdade, uma vez que você é obrigado a seguir uma cartilha do governo e da igreja, né? Seja a igreja católica, seja a igreja protestante, né? Então, ficaria muito complicado exercer a filosofia dentro desses limites, né? E aí, por conta disso, então, como a filosofia de Hegel, né, tende a essa união entre religião e filosofia, e entre Estado e filosofia, já que uma certa constituição do Estado corresponderia a uma certa consciência da filosofia num determinado momento histórico, e como a história é justamente o palco dessa síntese filosófica, é que o Schopenhauer ele começa a costurar uma crítica, né? É uma crítica que ela tem a sua pertinência, mas ela também ela é, é, devedora de uma certa má leitura, né, do Hegel, né, uma leitura
bastante enviesada do Hegel, né, como é comum na tradição do pensamento filosófico alemão, né? O Hegel é um filósofo muito difícil, ele parece estar dizendo duas coisas ao mesmo tempo. Então, para os hegelianos de esquerda, por exemplo, o Hegel era um ateu, para os hegelianos de direita, o Hegel era um grande teólogo. Então, e de fato você encontra na obra de Hegel afirmações que parecem levar para uma direção ou para outra. Por isso, então, houve essa ruptura, né, entre os hegelianos de esquerda e de direita, os jovens e os velhos hegelianos. E o Schopenhauer não apreciava nenhum dos dois. Ele não apreciava os hegelianos de direita por conta dessa proximidade com a religião e o reino e o governo monárquico da Prússia, e também não era simpático aos jovens hegelianos, porque ele considerava a filosofia dos jovens hegelianos, sobretudo Feuerbach, que ele chegou a conhecer, faz menção à sua obra, né? Ele considerava a filosofia uma filosofia materialista vulgar, que não superaria o idealismo e, pelo contrário, ficaria aquém dele, né? Ao que consta, o Schopenhauer não chegou a conhecer a obra de Marx, né? Pelo que eu sei, né, posso estar enganado, mas não há nenhuma referência do Schopenhauer a Marx, mas há, assim, aos jovens hegelianos, né? Então ele não percebia muito essa diferença. E também há todas as questões políticas, né, que devem ser mencionadas aí. O Schopenhauer ele tem uma visão, digamos assim, mais liberal, né? Em alguns momentos mais conservadora, por um lado, né? E não nos costumes, mas talvez mais conservador no que diz respeito à economia, né? Um certo liberalismo, né? Muito próximo ao Locke, da maneira como ele pensa a propriedade, o surgimento do Estado, e por conta disso também ele não via com bons olhos os movimentos revolucionários da Alemanha, né? E da Europa em geral ali em meados do século XIX. Mas, enfim, então, para Schopenhauer, a filosofia universitária, ela geralmente tendia para uma visão distorcida da filosofia, e ele chamava isso de uma consequência necessária da filosofia praticada como uma profissão. Que o filósofo que se dedica a pensar a filosofia como uma profissão necessariamente acaba sendo conduzido para uma visão distorcida do que é a sua do que é verdadeiramente a atividade filosófica, né? Então, eu vou abrir aqui, vou citar alguns textos, né, para falar de maneira mais apropriada sobre essa contraposição, né, que o Schopenhauer estabelece nesse ensaio, né? De um lado está a filosofia não acadêmica, que segundo ele teria como único objetivo a verdade; de outra, a filosofia como profissão, na qual o conhecimento filosófico seria praticado como meio de subsistência, ganha-pão, ou de alcance de prestígio. Então, por um lado, teríamos o verdadeiro filósofo, que toma a filosofia como um fim em si, né? A filosofia feita de maneira pura e livre, sem ser subordinada a nenhum outro fim. E por outro, o chamado pseudo-filósofo, o sofista, segundo Schopenhauer, que a toma como um meio. O que fundamentaria essa oposição é a concepção do próprio Schopenhauer, segundo a qual o verdadeiro conhecimento deve estar livre de qualquer intenção prévia, livre de qualquer meta previamente assumida. Para Schopenhauer, a filosofia não deve ser vista como uma atividade que serve a algum fim, seja a tentativa de alcançar a boa vida, a utilidade social ou o favorecimento da própria vida, mas é simplesmente o exercício de conhecimento puro e objetivo do mundo. É nesse contexto que ele faz, até em outros momentos, o elogio, né, da vita contemplativa, né?
nos termos muito próximos àquilo que o Aristóteles faz no final da sua Ética Nicomaqueia. Mas a fundamentação do Schopenhauer é a sua própria metafísica da vontade, que permite a adoção de uma dupla perspectiva sobre o conhecimento. Porque o conhecimento, por um lado, é para Schopenhauer apenas um instrumento para que a vontade de viver atinja seus fins, sua satisfação e, essencialmente, a conservação e reprodução de si mesma. Mas há um outro tipo de conhecimento que se lhe contrapõe, que é quando o conhecimento se liberta do serviço da vontade, quando o sujeito vai além dos limites da sua individualidade, torna-se puro sujeito do conhecimento e não procura mais as relações conforme ao princípio de razão, mas se eleva a uma forma de conhecimento que irá buscar somente o essencial em todas as coisas. Tal conhecimento se revelaria, segundo Schopenhauer, no gênio artístico, que tem acesso às ideias eternas por meio de uma apreensão intuitiva, e também pelo homem virtuoso que se eleva acima do egoísmo prático e atinge o misticismo prático da compaixão. Assim como o filósofo que, embora se utilize do instrumento de servidão da vontade, que é a razão, se eleva a uma forma de conhecimento que tem em vista muito mais do que o mero fornecimento de motivos à sua própria vontade. Atinge o conhecimento mais objetivo possível e anuncia, assim, a libertação do intelecto da servidão da vontade. Portanto, é essa exigência de libertação absoluta da servidão que comanda a crítica de Schopenhauer a um tipo de filosofia que ele vê como corrompida desde o princípio por interesses escusos. Então, se é assim, a crítica de Schopenhauer à filosofia universitária não pode ser vista apenas como fruto de seu ressentimento em relação à academia, por seu clamoroso insucesso. Uma pesquisa atenta às concepções do filósofo sobre a filosofia e seu ensino poderia mostrar, antes, que tal crítica é resultado do choque dessa concepção com a dura realidade da prática universitária, objeto de diversas injunções que impedem a realização de certo ideal de conhecimento. Então, é esse o contexto, né, do livro, do ensaio sobre a filosofia universitária, né? E também, né, por outro lado, a vivência do Schopenhauer frustrada, né, porque ele teria encontrado, né, em Berlim, em 1820, justamente uma filosofia que se subordina a interesses que são os interesses da vontade de viver, que são interesses que, no final das contas, remontam ao vínculo da vontade com a natureza, e não a essa libertação da vontade em relação à natureza, que seria a razão e o exercício da filosofia, para além dos limites daquilo que ele, em outro contexto, chamava de princípio de razão. Muito bem. De fato, o Schopenhauer, né, revelava em suas cartas e em outros elementos da sua biografia pouco entusiasmo com a carreira universitária. Mas o que o mais decepcionou foi, de fato, o descrédito em relação à sua própria filosofia, né? Ao perceber o pouco número de alunos interessados em seus cursos, ele se desinteressou pela carreira acadêmica e passou a viver uma vida discreta e solitária. Apesar de permanecer sem o esperado reconhecimento como filósofo, Arthur em nenhum momento se mostrava duvidoso em relação ao valor de sua obra, e por mais que tenha vivenciado uma angustiante sequência de desventuras, o filósofo não desiste de consagrar a vida à verdade, para recuperar a máxima de Juvenal presente como epígrafe da sua obra Parega e Paralipô. Assim, continuou esboçando em seus cadernos de anotações complementos à sua obra e, por meio da filosofia, se fortalece contra as desilusões da vida prática, né? Eu vou citar aqui um trecho, mais um trecho
dos manuscritos, né, do caderno de anotações em que o Schopenhauer escrevia livremente textos não destinados à publicação e que hoje são conhecidos, né, como os seus manuscritos póstumos, né? Essa anotação é de, não tenho aqui a data, eu vou ficar devendo, né? Mas ele dizia algo assim: todas as ocasiões em que me senti infeliz ao longo da vida sempre foram provocadas principalmente por causa de uma méprise, né? A saber, um erro cometido não por mim, mas por alguém com relação à minha pessoa, portanto, um mal-entendido, né? Por me tomarem por algo diferente do que sou. Alguém simplesmente disposto a se lamentar agora por causa de suas desgraças. Por exemplo, quando pensam em mim como um privat docente que não conseguiu tornar-se catedrático por falta de alunos, ou como um alvo das acusações e falatórios de um filisteu qualquer, ou que não passa do objeto das conversas idiotas de comadres, ou como um acusado em um processo por danos corporais, de fato ocorreu, ou como um apaixonado de uma garota qualquer por quem se enrabichou e que não estava disposta a aceitá-lo, também aconteceu, ou como paciente que tem de permanecer em casa devido a alguma enfermidade. Mas, embora tudo isso tenha acontecido comigo, eu nunca fui nada disso. Todas essas figuras não foram mais do que o tecido com que foi costurado um capote que usei durante algum tempo e logo depois troquei por outro. Quem sou eu, então? Sou este que escreve aqui? Nada disso. Eu sou aquele que escreveu o mundo como vontade e representação e que apresentou uma solução para o grande problema da existência. Fim de citação. Então, é uma citação aí para mostrar como o Schopenhauer, sem deixar de reconhecer, né, as desventuras de sua vida, ele se via como realizado por ter escrito uma grande obra filosófica, né? Uma obra que ele dizia que seria a origem de diversas outras e que de fato foi e ainda é. Muito bem. Mas agora voltando então ao contexto do ensaio sobre a filosofia universitária, né? Podemos até imaginar que Schopenhauer talvez tenha uma visão excessivamente complacente em relação à sua própria filosofia, mas não podemos duvidar da sinceridade de seu entusiasmo, né? Especialmente num texto que não era destinado à publicação. Para o filósofo, não há nenhuma deficiência em seu sistema de pensamento que poderia justificar seu fracasso. Esse silêncio dos contemporâneos só pode ser explicado como uma cegueira que os impediria de reconhecer a verdade. É nesse contexto que surgem as invectivas à filosofia universitária, ao idealismo alemão, especialmente a Hegel. Todas essas críticas apontam para o mesmo sentido, e se podemos criticar com razão seu exagero, não podemos desconsiderar sua autenticidade. E é nesse contexto que poderíamos ler, então, a crítica de Schopenhauer à filosofia da religião e do Estado de Hegel, contido no ensaio sobre a filosofia universitária. Não é à toa que, nesse texto, os anátemas de Schopenhauer se referem quase todos a esses temas, né? A religião, a filosofia da religião e do Estado. Ele se esforça nesse texto em mostrar a impossibilidade do ensino da filosofia num Estado que tem como um dos seus pilares a religião. A filosofia que busca apenas a verdade deve ser independente da religião do Estado e não sua aliada. Se a universidade estiver comprometida com o Estado, então o ensino da filosofia é que estará comprometido. Portanto, a crítica de Schopenhauer terá em vista especialmente a filosofia ensinada nas universidades que, patrocinadas pelo Estado, ratificam os dogmas da religião. E é isso que ele enxerga na filosofia de Hegel. Pois é bem verdade que a filosofia, como livre investigação da verdade, poderia entrar em desacordo com a religião estatal e ir contra os desígnios do Estado. Mas contra essa dificuldade de Schopenhauer, o professor de filosofia Hegel inventou a expressão
religião absoluta com a qual também alcançou seu intuito, pois conhecia seu público. Para a filosofia de cátedra, a religião também é verdadeira e propriamente absoluta, quer dizer, deve e tem de ser absoluta e simplesmente verdadeira, pois, do contrário, outros desses investigadores da verdade fundem, por sua vez, filosofia e religião no Centauro, que chamam de filosofia da religião e costumam ensinar também que religião e filosofia são a mesma coisa. Eu aqui acabei de citar o início do ensaio sobre a filosofia universitária, na edição Martins Fontes de 2001, página 9. Contra isso, então, Schopenhauer irá procurar estabelecer a verdadeira função do Estado e o lugar exato da religião. Para ele, o lugar mais acabado dessa submissão ao governo se encontra naquilo que ele chama de filisteísmo da reguilharia, em que o Estado é visto como um organismo ético absolutamente perfeito. E aí ele diz, né, no seu ensaio, negociantes de cátedras alugados aos fins do Estado que têm de viver da filosofia com mulher e filhos, e cujo lema é primum vivere deinde philosophari. Primeiro viver, depois filosofar. Por causa disso, continua Schopenhauer, esses negociantes apossaram-se do mercado e cuidaram para que ali nada valha a não ser o que eles deixam valer, pois méritos só existem se eles e sua mediocridade querem reconhecer. Fim de citação. Fim de citação. Então, nesse contexto, né, Schopenhauer se vê como Platão diante dos sofistas, mas agora no sentido inverso. Decorridos cerca de 24 séculos, os sofistas, diria Schopenhauer, adentraram a academia e expulsaram a verdadeira filosofia que doravante perdeu todo o apoio institucional. Agora, a crítica parte do lado de fora, em direção ao interior da academia, onde, com toda a pompa, se assentam em suas cátedras os professores de filosofia, Fichte, Hegel e Schelling, chamados por ele, sugestivamente, de sofistas. A acusação é a mesma de Platão. Diz Schopenhauer que eles praticam uma falsa filosofia, pois a tomam como meio de subsistência e não como um fim em si mesmo. Deve-se notar, assim, que as críticas schopenhauerianas à filosofia universitária têm como alvo aquela filosofia ensinada nas universidades alemãs do início do século XIX. Mas, ao invés de decretar a impossibilidade absoluta do magistério filosófico, o nosso filósofo irá propor uma mudança profunda em relação a ele. E é justamente esse projeto pedagógico do Schopenhauer, né, presente no texto sobre a filosofia universitária e também em outros, que valeria a pena destacar aí, né, a sua visão, né? A visão que o Schopenhauer desenvolveu sobre o que seria a filosofia corretamente a ser ensinada, né? Ela vinha no bojo de diversas discussões sobre como seria a universidade, né? Porque já havia movimentos de reforma da universidade europeia e alemã nesse contexto, né, meados do século XIX. As universidades e sua relação com o Estado haviam mudado profundamente na Alemanha, né? Em 1810, graças à iniciativa de Wilhelm von Humboldt, foi fundada em Berlim uma universidade do tipo novo, a que outras se seguiram. Tratava-se de uma nova concepção formativa que tinha como objetivo não a formação profissional, mas a educação completa do homem. Isso revalorizou, as chamadas faculdades inferiores, tornando possível um resgate daquela concepção kantiana da filosofia como uma afirmação do pensamento crítico. A filosofia era uma das universidades inferiores em relação às universidades superiores, que eram a medicina, o direito e a teologia. Mas com a crescente especialização, a filosofia, que tinha a função de impedir a fragmentação, acabou perdendo espaço. A época de ouro da universidade neo-humanista não durou muito tempo.
Desde 1813, os acordos de Carlsbad, que limitaram a liberdade de cátedra, já estavam em vigor. Com a coroação do rei Frederico Guilherme IV, se intentou substituir a formação clássica por um ensino baseado na religião e que culminou em uma política educativa racionária depois da Revolução de 1848. Embora não fosse entusiasta do projeto neo-humanista, Schopenhauer responsabilizou a filosofia hegeliana e seus continuadores mais conservadores por essa guinada político-teológica. É verdade que essa guinada conservadora prejudicou os jovens hegelianos, a esquerda hegeliana, mas Schopenhauer culpa o movimento hegeliano como um todo por fazer Kant ser esquecido e, com isso, ter preparado o retorno da teologia. Então, nesse texto sobre a filosofia universitária, a principal crítica de Schopenhauer é contra essa visão ou versão reacionária e conservadora do pensamento hegeliano. E é justamente essa onda hegeliana conservadora de direita que o Schopenhauer toma como responsável pelo desconhecimento do público da sua própria obra. Então, no texto sobre a filosofia universitária, né, nós temos duas abordagens. Uma que é predominante no texto diz respeito aos inconvenientes da filosofia universitária de sua época para a atividade filosófica propriamente dita. Nas atuais condições em que se exercia a filosofia na universidade, há mais desvantagens do que vantagens em sua existência. Mas, por outro lado, Schopenhauer deixa entrever, e essa é a segunda abordagem, alguns elementos do que seria a sua filosofia do ensino de filosofia, isto é, uma reflexão sobre como deveria ser ensinada a filosofia nas universidades. E é justamente esse último aspecto que mais me interessa aqui, pois já que a crítica de Schopenhauer já foi amplamente debatida, não se levou tão a sério as alternativas que o autor oferece sobre a atividade do ensino de filosofia. Isso é menos conhecido e é menos debatido do que as diatribes do filósofo contra a filosofia universitária usada por filósofos das mais diversas proveniências, né? Então, por um lado, o Schopenhauer parece afirmar a desvantagem da filosofia ser ensinada nas universidades. Parece que é mais um desserviço à filosofia do que um serviço a ela. Então, o Schopenhauer avança a tese de que a filosofia universitária seria danosa porque causa a desorientação das pessoas que tomam aquilo que lhes é ensinado como a verdadeira filosofia. Então, antes de ser um caminho para chegar à verdade, a filosofia universitária promove um desvio em relação a ela. Ocasiona a segregação daqueles que realmente se interessam pela verdade, pois barra aqueles que não se submeteram às suas normas. Então, ele diz, né, de modo bastante, digamos assim, inspirado no texto, né? Que será de ti, meu pobre João do deserto, se, como é de esperar, aquilo que trouxeres não estiver redigido segundo a convenção tácita dos senhores da filosofia lucrativa? Fim de citação. Está também no início, na página 3 e 4 do ensaio, na edição da Martins Fontes, né? Se a gente pudesse adaptar para a atualidade, né, essa frase do Schopenhauer seria como: que seria de ti, meu pobre João do deserto, se sua filosofia não fosse redigida segundo a convenção tácita dos avaliadores da cátedra, né? É um pouco essa a injunção a que a filosofia acadêmica está submetida hoje. Então, a partir disso, então, Schopenhauer faz uma série de críticas bastante satíricas, né, aos filósofos universitários e ao jargão da filosofia universitária, especialmente a linguagem hegeliana, que ele vê muito presente, né, e uma série de coisas que tem a ver, como eu disse, e estou dizendo desde o início, né, com o contexto da sua hostilidade a Hegel, mas tem a ver também com
uma certa prática que se institucionaliza e acaba ficando maçante e adquirindo certos maneirismos, né? Então, diante desses malefícios da filosofia universitária, o Schopenhauer propõe algumas medidas profiláticas, né? Ele diz: redução ao mínimo do espaço do professor em suas preleções, para que este não represente o papel de filósofo. A tarefa do professor de filosofia deveria, então, propõe ele, restringir-se a dar as coisas mastigadas e, acima de tudo, não tomar sofistas por filósofos. Proposta que pode soar estranha para quem, no mesmo ensaio, havia defendido pensar por si mesmo, né? Causa surpresa diante das denúncias sobre a falta de pensamento próprio dos críticos contemporâneos da filosofia universitária. Somente por escrito, conclui ele em suas obras, portanto, fora da academia, seria permitido ao professor travar conhecimento com os filósofos. Ademais, diante do caráter inacabado da filosofia, o seu ensino deve se diferenciar do ensino das outras ciências. Assim, Schopenhauer propõe uma mudança radical nos cursos de filosofia. É preciso que estes constem de apenas duas disciplinas: a lógica, pois se trata de uma ciência constituída e rigorosamente demonstrável, e aqui, é claro, ele está se referindo à lógica clássica, e a história da filosofia, de Tales a Kant, exposta sucintamente e cursada em apenas um semestre. Então, nós temos aqui alguns elementos muito curiosos sobre a proposta de Schopenhauer para o ensino da filosofia nas universidades, né? Redução do espaço do professor. O professor não poderia ensinar o seu próprio sistema metafísico, ele deveria deixar que os alunos pensassem por si mesmos e não doutrinar os seus alunos. Então, o espaço dele deve ser reduzido, o curso deve ser o mais curto possível, e mesmo que a história da filosofia tenha aí um papel importante, ela não deve ser alguma coisa que se estenda, né, por diversos semestres, né? Pelo contrário, ele sugere um curso que vá de Tales de Mileto, né, o primeiro pré-socrático, até Kant, o último grande filósofo, segundo Schopenhauer, antes dele, e isso tudo dado em um só semestre, né? Bem, isso parece absurdo, mas isso tem a ver um pouco com o que o próprio Schopenhauer escreveu em termos de história da filosofia, né? Que é um outro ensaio da obra Parega e Paralipômena, que é seus fragmentos para a história da filosofia, né? Um texto dos Parega que também foi traduzido, né? Eu tenho uma versão dele aqui. Ele foi traduzido tanto pela editora Martins Fontes quanto pela editora Iluminuras, nessa edição da tradução da professora Maria Lúcia Catiola. Fragmentos para a história da filosofia, que é um livro curto, né? Também fragmentos, né? Mas em que o Schopenhauer, de fato, ele oferece uma visão assim em relâmpago da história da filosofia, né? E em que ele, de fato, fala alguma coisa sobre os antigos, pouco sobre os modernos, né? E há uma curiosidade, ele diz que a filosofia moderna só é o Kant, porque até o Descartes ainda é a filosofia medieval. Para ele, filosofia que tem prova da existência de Deus ainda é filosofia medieval. E aí ele dedica um grande espaço à filosofia do Kant, né? Mas então é uma visão enviesada, não doutrinária e fragmentária da história da filosofia, né? De fato, o Schopenhauer praticou isso, né, ao escrever esses fragmentos, e ele acreditava que um curso de filosofia devia ser nesse sentido, né? Então, o curso de filosofia deve ser curto, ele não deve ser doutrinário, porque um curso longo, doutrinário e maçante afastaria o público da verdadeira filosofia. E, na verdade, como mais importante é que o filósofo pense por si mesmo, ele deve fazer isso independente da filosofia acadêmica, fora da academia, né? Então, o espaço da filosofia acadêmica deveria ser bastante reduzido, segundo Schopenhauer.
E aí, é nesse ponto, então, que eu queria insistir sobre a atualidade da crítica de Schopenhauer e uma reflexão para nós, né? Eu acredito que muitos de vocês estejam aí envolvidos com o estudo acadêmico, né? Escrevendo dissertações e teses, né? E nós passamos, né, na forma como a filosofia tem sido praticada no Brasil, na academia, e não só no Brasil, mas principalmente no Brasil, que é a realidade que mais nos toca, né? Nós dedicamos muito tempo à filosofia acadêmica, no sentido de publicar trabalhos, publicar, avaliar, discutir trabalhos que seguem um certo formato acadêmico, que tem a ver com os padrões de avaliação da CAPES, né? E, por conta disso, a gente tem pouco espaço, né, na nossa própria atividade, por conta de o espaço profissional da filosofia ser muito grande, a gente tem pouco espaço para uma criação da filosofia fora dos limites da academia e, portanto, mais livre. Então, é essa, digamos assim, ao meu ver, a pertinência da crítica de Schopenhauer. É claro que o pressuposto dessa liberdade de pensamento, né, tem a ver justamente com não se exercer uma profissão que limita essa própria criatividade, né? E o Schopenhauer teve a felicidade de viver da herança paterna e não precisar, digamos assim, se dedicar a uma carreira acadêmica ou uma profissão, né? E por isso que o texto e a crítica de Schopenhauer, às vezes, é muito mal visto, né? É muito mal vista. Eu não sei se vocês conhecem, é uma referência crítica muito forte do Michel Foucault, né? Dizendo, num texto chamado Teatrum Filosófico, né? Em que ele diz que nós não temos as mesmas prerrogativas do mau caráter Schopenhauer, que poderia falar mal da filosofia universitária, do alto da sua liberdade econômica, né? O Foucault não diz isso com essas palavras, mas pelo que eu interpreto é um pouco essa a crítica do Foucault. E de fato, né, há alguma coisa no que o Schopenhauer diz que incomoda, porque tem a ver justamente com esse pressuposto econômico, né, que tem a ver com essa liberdade que dá as condições para o exercício da liberdade de pensamento, né? Alguém só é livre se não tem que responder a certas obrigações e limites institucionais, burocráticos, ministeriais, né? Mas, por outro lado, justamente o exercício da filosofia é, como nos ensinou o próprio Michel Foucault, o exercício da parrésia, quando nós exercemos livremente a capacidade de pensar e de falar filosoficamente, colocando-nos em risco, né? Arriscando a nossa própria vida, a nossa própria pele, como fez Sócrates, né? E também os cínicos, né? Que é o objeto do curso de Foucault, né? Um dos últimos que ele deu no Collège de France, né? Já em 84, sobre a coragem da verdade, que teve como principal objeto a escola cínica, né? Que é uma escola pós-socrática. E justamente esse cinismo, num bom sentido, ele é praticado por Schopenhauer no sentido de poder falar livremente, né, sem essas amarras institucionais, morais, estatais e religiosas. Agora, nós sabemos desde Sloterdijk, né, que o cinismo ele se transformou numa outra coisa, num discurso que, ao invés de ser o discurso da verdade daquele que não se submete a uma moralidade vigente, é o discurso daqueles que são justamente os donos da moralidade e dos bens vigentes e podem falar livremente sobre sua dominação. E aí o discurso cínico, né, que outrora era daqueles que não temiam dizer a verdade, se transformou num discurso cínico
daqueles que não temem dizer a verdade, porque não temem esconder a sua própria dominação, sua própria opressão. Então, o ato de dizer a verdade, de buscar a verdade, ele é bastante, ele não é nada simples, né? E é algo que, em meio às obrigações e diversas injunções das nossas vidas profissionais e as nossas tendências de pensamento, podem ser levadas em diversas direções e submetidas aos mais inquietantes paradoxos. Então, são essas reflexões que eu queria deixar para vocês aí, para que vocês pensem, reflitam e a gente estabeleça aí um diálogo para pensar a nossa atividade filosófica a partir desse texto de Schopenhauer. Eu agradeço pela atenção, me desculpo pela extensão, eu já estou quase 1 hora falando ou mais, mas eu quero mais agora ouvi-los, já que, como dizia Schopenhauer, o espaço do professor deve ser mínimo. Okay. Muito obrigado, professor Flammarion. É sempre um prazer para a gente do Nupen, quando a gente tem uma palestra que trata, de alguma forma, de algum filósofo da modernidade, mas sempre trazendo para questões atuais, fazendo essa ponte tão importante. Então, é um prazer mesmo te ouvir e acho que foi muito importante ter essa comunicação com esse tema. Peço desculpas também pela minha breve interrupção aqui na internet, mas a gravação não foi comprometida, porque um outro colega nosso estava gravando também, então isso é fácil de ajeitar depois por vídeo, então não sofrerá nenhum problema na hora de ir para o YouTube. Bom, dito isso, pessoal, se alguém tiver alguma pergunta para começar, pode fazer algum sinal aqui pelo Zoom. Jefferson, pode abrir o microfone se quiser. Está me ouvindo, professor? Eu não estou ouvindo o senhor. Sim, estou ouvindo. Eu tinha deixado Ok. mudo aqui, mas estou ouvindo. Professor, a abordagem que o senhor fez, né, sobre a questão da política universitária, eu queria fazer um comentário sobre o que o senhor pensa disso em relação, né, à crítica à política universitária, algo que sempre que leio Schopenhauer me chama atenção. Quer dizer, existe, me parece, uma certa valorização da linguagem hermética dentro do meio acadêmico. Quer dizer, se escrever um texto intrincado, excessivamente rebuscado, isso é muito comum no meio acadêmico, e é algo contra o qual Schopenhauer lutou, né? Assim, ele foi aluno de Fichte e a própria escola hegeliana tem uma maneira, né, de fazer filosofia muito que ele critica demais por ser pouco clara, por tratar de questões ou de conceitos que parecem muito nebulosos, e ele está sempre buscando fazer filosofia de uma forma muito clara, né? Quer dizer, tornar o discurso o mais acessível e claro possível, sem que isso seja uma simplificação dos problemas. Então, assim, eu gostaria de perguntar ao senhor como você vê esse aceno do Schopenhauer para essa necessidade de se escrever de uma forma clara, né? De uma forma, digamos assim, mais inglesa que alemã, né? Diz que gostaria de ser inglês. E isso me parece ser muito importante até para o próprio acesso, para que os alunos, para aqueles que se interessam por filosofia, tenham um acesso melhor aos problemas, né, da filosofia. Né? Então, como isso atrapalha a gente, às vezes, a ter atenção, a ter a valorização, pela valorização do hermetismo. Né? Eu queria ouvir o senhor sobre isso. Obrigado, Jefferson, pela pergunta. De fato, é um tema recorrente, né, no Schopenhauer, a ideia de que a linguagem ela deve ser clara e de que uma linguagem não clara ela remete a uma falta de clareza do próprio pensamento. Mas há uma discussão mais profunda na hostilidade de Hegel e Schopenhauer
a respeito da linguagem filosófica, né, e é um tema que foi explorado pelo Adorno num dos 3 ensaios sobre Hegel que ele publicou, né, que é um texto chamado Scotenus ou O Obscuro, né. Vocês sabem que o Heráclito, né, o Heráclito de Éfeso era considerado o obscuro, porque ele dizia frases enigmáticas que ninguém entendia, né, e o Hegel, ele é um filósofo desse estilo, porque ele trabalha com uma certa concepção de frase especulativa ou proposição especulativa, em que, as expectativas do entendimento são subvertidas, porque para Hegel, o entendimento, né, a faculdade do entendimento, que é diferente da razão, ela tende a ser muito específica, né. O entendimento vê uma coisa sem ver a outra e muitas vezes sem ver a relação de uma coisa e outra, desconsidera a relação tensa entre uma tese e uma antítese, ou seja, a relação de contradição que só a razão consegue dar conta, né. Então, para Hegel, né, o entendimento ele acaba conduzindo a uma certa dialética, como já tinha sido observado por Kant, né, lá na Crítica da Razão Pura, né. Você tem a dialética transcendental é a capacidade, só que para Kant isso vinha da razão, para Hegel isso vem do entendimento, o entendimento não consegue lidar com teses contrárias ou contraditórias e acaba, digamos assim, abandonando aquilo que seria a principal tarefa da razão, que é da filosofia, que é de lidar com essas contradições. O E aí, assim, por isso o Hegel vai formular uma lógica que supere as oposições do entendimento e, por isso, também vá além da lógica clássica tradicional aristotélica, né. O Schopenhauer não, né, ele realmente considera a lógica aristotélica, a lógica em si, para si, ele foi aluno do Fichte e não se convenceu com a grande a proposta filosófica do Fichte, que é justamente discutir a lógica clássica, né, mostrar como haveria poderia haver uma ciência superior à própria lógica. Para, Schopenhauer, e aí nesse sentido muito próximo ao que é a concepção empirista, né, até certo ponto, e também a de Kant, a linguagem, ela é a linguagem do entendimento e, para além disso, a razão não opera, né. Então, há um limite da atividade racional, que é o entendimento, e esse limite não pode ser ultrapassado pela própria razão. Mas, como a razão, em Schopenhauer, é também um órgão subordinado à vontade para satisfazer os seus fins, ela também não pode ser vista como um limite absoluto. Né? E aí qual que seria o segredo, assim, para ir além das determinações da razão? Segundo Schopenhauer, é a experiência intuitiva presente na arte e também na experiência, que é da ordem do sentimento, por exemplo, nos, direciona para outro modo de sentir que não o egoísmo, e sim a compaixão, e que nos conduz também à experiência mística, e tudo isso é para além da razão, né. E o que é então além da razão, é algo que não pode ser abordado completamente pela linguagem e pelo entendimento. Tentar fazer isso, segundo Schopenhauer, seria um truque, algo típico de um charlatão. E aí é nesse ponto que ele acha o Hegel um charlatão, porque ele não acredita na capacidade que o Hegel acredita, ser possível pela razão, de por meio da própria razão, ir além dos limites do entendimento. Então, é nesse sentido que, para Schopenhauer, a linguagem filosófica deve ser clara, ela não pode ser obscura. Os conceitos devem ser claros, devem ser compreensíveis para qualquer um que tenha o mínimo de atenção.
tanto é assim que a experiência intuitiva também diz alguma coisa. Então, alguém que se absorve numa experiência artística, ou mesmo pela experiência que tem do mundo, das pessoas, por meio de viagens, ou por meio da leitura de romances, né? Também é uma experiência que é capaz de gerar um conhecimento, que é o conhecimento daquilo que existe no mundo e que não é algo tão misterioso assim, embora seja misterioso, porque boa parte das pessoas não questiona até o fim, né? E acaba se valendo ou apoiando nas respostas dos costumes ou da religião, né, e não aprofundando. Aqueles que têm um espírito filosófico de ir além, vai conseguir, né, mas para isso a linguagem precisa respeitar esses limites, né. Então, no fundo, a oposição é essa, e é por isso que o Schopenhauer ele é mais claro, né. Então, o Schopenhauer é mais claro não apenas porque ele escreve melhor, mas porque ele acredita que escrever melhor é a melhor forma de pensar. E aqueles que escrevem melhor é porque pensam melhor, né? E para Hegel, como é também para outros filósofos obscuros como Heidegger, Adorno, né? Embora tão diferentes e até rivais, eles praticam um exercício da linguagem que tem a ver com a superação dos limites da própria linguagem, que eles consideram ser o exercício filosófico, e isso torna a filosofia bastante impenetrável, eu diria, né? E, né, e aí eu vejo muito claramente, né, eu me dediquei no doutorado a estudar a relação de Schopenhauer com Hegel, né, iniciando pela crítica de Schopenhauer a Hegel, mas também tentando entender o Hegel, que é uma coisa muito difícil para alguém como eu, que sou leitor de filósofos como Schopenhauer, como os ingleses, que são tão claros, né, e eu particularmente prefiro, né, esses filósofos mais claros, que escrevem bem e que escrevem de forma mais elegante, né? Mas justamente, né, esses filósofos, né, que eu citei, Hegel, Heidegger, Adorno, né, o próprio Sloterdijk, que eu acho muito difícil, e outros, eles são também interessantes, né? E eles são desafiadores, né? Mas muitas vezes a gente tem um pouco essa tendência, que é a tendência do Schopenhauer, de perder a paciência, né, com esses filósofos. E aí, para encerrar com uma anedota, o Schopenhauer foi aluno do Fichte, né? Acho que foi em Berlim ou Iena. Agora eu não lembro bem, mas ele foi aluno acho que foi em Iena, né? E mais ou menos 1809, 1811. E é engraçado porque ele escreveu nos cadernos, né, das notas de aula, ele disse assim: qualquer dia eu vou chegar para esse professor, Fichte, né, colocar uma pistola em sua mesa e dizer o seguinte: ou você diz tudo o que tem para dizer agora e de forma clara, ou eu atiro. Então é um pouco, é uma coisa espiritual, né, de querer a clareza nas ideias e na forma de se expressar. Obrigado, professor. Obrigado, Jefferson, pela pergunta. Obrigado. Temos duas perguntas aqui no chat, professor, que eu vou ler para você. Uma de ordem mais prática. O Tony está perguntando se tem previsão do lançamento dos próximos livros da tradução do Sparerga e Paralipomena pela editora Edra. Se quiser responder rapidinho, depois eu leio a pergunta da Camila, que continua o debate. Ah, sim, essa é uma questão que me fazem, né? E eu tenho até um certo embaraço para responder, e aproveitando a deixa do texto de Schopenhauer, eu vou responder de uma forma bastante franca e até confessional. Eu comecei, né? Foi em 2010, né? Eu traduzi. A gente começou pelo segundo volume dos Parega, né? Os Parega tem 2 volumes, assim como o mundo, né? E o segundo volume, ele contém vários capítulos, né, que são pequenos ensaios sobre diversos assuntos filosóficos,
e boa parte desses capítulos não estavam traduzidos no Brasil, né? Então, a gente começou por esse segundo volume. Então, nós faríamos, como a editora Edra, ela tinha uma coleção de bolsa, a gente faria 6 volumes, 3 de cada um dos volumes, começando pelo segundo, é uma coisa complexa. E nós publicamos, então, a primeira parte desse segundo volume, ó, sobre a filosofia e seu método, em 2010, e depois sobre a ética, em 2012. E aí deveria sair, na sequência, sobre a metafísica do belo e a estética, seria a terceira parte, né? E eu comecei a traduzir, mas aí aconteceram muitas coisas na minha vida pessoal, casei, separei, tive filho, e aí não consegui manter o ritmo da tradução, não consegui concluir o trabalho, abandonei, digamos assim, por conta também das obrigações do mundo burocrático acadêmico, deixei de lado a tradução. Agora, né, desde o ano passado, por conta desse contexto da pandemia, eu retomei e pretendo, de fato, esse ano, pelo menos, completar esse segundo volume, né? E aí depois seria a ideia seria publicar em 3 volumes os outros ensaios, embora boa parte deles já esteja disponível ao público, por meio de outras editoras, né. Então nós temos inclusive o texto sobre a filosofia universitária, assim como o texto dos aforismos para a sabedoria de vida. E os fragmentos para a história da filosofia são todos ensaios do primeiro volume, né. Não sei se eu vou chegar a completar essa edição, mas pelo menos o segundo volume, isso já está encaminhado para terminar. Ok. Eu vou ler a pergunta da Camila. Ela escreveu aqui. Parabenizo e agradeço ao professor pela reflexão importantíssima e atual. Aproveitando a referência inicial ao texto do saudoso Porchat, lembro uma máxima que ele emprega que é, abre aspas, errar é humano, mas persistir no erro é diabólico, fecha aspas. Então ela faz a pergunta: temos sido diabólicos na formulação dos nossos currículos nacionais a partir dos autores e autoras que temos priorizado e deixado de priorizar em nossos cursos de filosofia? Eu agradeço a Camila pela pergunta e pela lembrança do Porchat, né, que eu também mencionei, né. Bem, eu não diria que eh, s eh, nós nós não estamos sendo diabólicos, eu acho que a questão não é, até porque quando se fala em diabólico no âmbito da filosofia moral ocidental, né, que é cristã, a gente pensa numa má intenção de fundo, né, uma coisa realmente ardilosa e diabólica. E a questão não é essa, e eu não sei também se o problema está nos currículos de filosofia, nos projetos pedagógicos dos nossos cursos de filosofia. Acho que, em geral, nós, muitas vezes, privilegiamos certos autores e autoras e esquecemos de outros, mas isso tem a ver, às vezes, com o corpo docente de uma determinada instituição, tem a ver com, né, as características também do corpo docente na época de formular o seu projeto, os seus currículos, mas acho que o grande problema está menos na graduação, eu diria, do que na pós-graduação, né, no sentido da gente, cobrar na pós-graduação, tanto dos professores quanto dos pesquisadores, um certo tipo de produção filosófica que acaba nos amarrando bastante, me imitando, né, talvez. Essa é uma reflexão que eu faço que não é muito original, é bastante comum, embora eu também, como também é bastante comum, não tenha a solução para isso, né. E aproveitando até a frase, né, citada pela Camila, eu sempre lembro uma frase de um amigo meu do curso de Ciências Sociais da USP, que ele dizia ironicamente, né, que errar é humanas, insistir no erro é filosofia.
Porque a filosofia tem essa característica ingrata, né, que é um curso que é sempre paradoxal, né, porque ao contrário dos outros, ele tem pouca aplicabilidade prática e quando ele é pensado em vista da sua aplicação ou da sua utilidade, ele é sempre corrompido, porque justamente a filosofia é a reflexão por si mesma, né, é um curso puro nesse sentido, né, então, eh quando eu falo de uma crise da filosofia, eu falo um pouco desse mal-estar que estava presente nessas discussões que me acompanharam durante toda a graduação e que me acompanham ainda, já como professor de uma universidade, federal. Então, é um pouco essa inquietação com o fato de que a vida acadêmica acaba prejudicando a nossa atividade filosófica. Claro, talvez isso seja uma desculpa, né, por eu não produzir tanto quanto gostaria, no sentido da filosofia não acadêmica, né, e é também esse contexto da pandemia gera uma reflexão sobre isso. Mas, eu acho de fato, assim, que a maneira como a filosofia é levada como profissão, ela tende a nos afastar da filosofia. Então é muito comum, eu escuto isso de colegas, né, que dão aula, né, que, chegaram ali a certo momento da sua carreira e que parecem, desgostosos com a filosofia, né, desencantados ou insatisfeitos, né, como se a filosofia, ao final das contas, não tivesse realizado as promessas de felicidade que estavam lá naquele jovem estudante, né. Então é dessa frustração que eu falo e, embora, assim, a vida com livros e a possibilidade de debater assuntos filosóficos, ainda que às vezes apenas textos, ela sempre, para mim, é sempre interessante, é algo que sempre que eu faço é bastante prazeroso, porque a atividade filosófica só é apaixonante porque ela é prazerosa, isso está no Aristóteles, novamente no 10º livro da Ética Nicomaquea. Mas eu acredito que a quanto mais a filosofia for levada nesse sentido da contemplação, no sentido aristotélico, e menos das obrigações burocráticas, eu acho que ela será não apenas ela renderá melhores frutos, mas ela será também mais prazerosa para todos nós que convivemos na academia. Obrigado, professor. Camila disse que vai atualizar a frase, então acho que ela gostou da sua paráfrase ao seu amigo também. Muito boa, de verdade. Juan Pablo Enos agradeceu ao Nupem, agradeceu ao professor também pela exposição, agradecemos também sua presença, Juan, e ele fez a seguinte pergunta: quais seriam, professor, o papel do pessimismo na academia brasileira? Quais os espaços e meios pelos quais os autores pessimistas podem ocupar na academia e além? Eu agradeço ao Juan Pablo pela questão, né, é uma questão que eu tenho, sobre a qual eu tenho refletido bastante, porque, há muitos tipos de pessimismo na filosofia brasileira, digamos assim. E há tantos pessimismos na filosofia brasileira, quanto há pessimismos na tradição filosófica, pelo menos no Ocidente. E a grande oposição, né, embora que me perdoem a simplificação, é a oposição entre um pessimismo de direita, conservador, e um pessimismo de esquerda, né, que pretende ser transgressor, né. E qual que é a grande oposição, né? Eu falei até um pouco aqui de algumas características mais, talvez até reacionárias do Schopenhauer, especialmente no final da sua vida, ele contra-revolucionário. E embora ele tenha sido, um filósofo mencionado por autores
ligados a uma tradição crítica revolucionária, como o Horkheimer, por exemplo, né. Bem, a ideia é assim, o pessimismo ele pode ser tanto a atividade de pôr o dedo na ferida e que é justamente a atividade também de ter a coragem de dizer a verdade, pagar um preço por isso, né. Nós temos um exemplo, né, o diretor do INPE, né, Instituto de que mede, né, várias questões e que, no caso, estava medindo desmatamento, né, os incêndios na Amazônia, né. Ele teve a coragem de apontar e entrar em conflito com o presidente e, por conta disso, é claro, acabou perdendo o seu cargo, né. Isso acontece a todo momento, em toda a história, independente até do governo ou da direção ideológica do governo, mas essa oposição ela está presente na vida, né, e é sempre assim, a dedicação à verdade envolve esse risco. A gente a minha inquietação no momento, que é algo que eu estou tentando elaborar por diversas razões, é como no Brasil, na filosofia, a gente muitas vezes, diz pouco a verdade no sentido de põe pouco o dedo na ferida por diversas razões, né. A gente não compra algumas brigas, a gente, em geral, só compra brigas coletivamente, né, enquanto grupo, tendo em vista talvez um certo corporativismo ou um espírito de rebanho, para dizer como Nietzsche, mas é claro que é difícil isso, porque é a pele de cada um que está em jogo, né. Mas eu acho que o pessimismo ele tem a ver com isso, né, com essa coragem da verdade. E essa coragem da verdade muitas vezes se opõe também a um certo senso comum filosófico na academia e que às vezes é bastante presente. Então, a gente tem algumas vozes no debate público brasileiro que encarnaram um certo pessimismo em relação à academia brasileira, mas que, não apenas não oferecem nenhum modelo válido, como apenas querem a destruição. E esse tipo de pessimismo, não leva a lugar nenhum, né. E é claro, tudo bem, o pessimismo talvez não deva levar a algum lugar, mas se é para piorar, então acho que o pessimismo nesse caso não vale a pena, né. Então por mais pessimista que seja Schopenhauer e toda a tradição do pessimismo filosófico, a crítica ela envolve não necessariamente uma crença numa melhora, mas a tentativa de uma mudança, de uma alteração, né. Ela envolve justamente, pôr o dedo na ferida e apontar para aquilo que está errado para que, né, para que pelo menos a crítica se dirija a outro lugar e não mais àquele, né. Então, é isso, assim, dito de maneira muito geral, eu não vou dar nome aos bois, vocês podem refletir, e tentar entender em que medida, em quais personagens se encaixam essas figuras, mas eu acho que é nesse sentido, há um pessimismo e há diversos pessimismos na filosofia brasileira, né, isso falando apenas da filosofia, não vou falar de economia e outras formas de conhecimento, mas, eles se dão por diversas razões e muitas vezes interesses diversos. Obrigado, professor. Bom, agora eu queria fazer uma pergunta. Acho muito interessante essa discussão sobre se livrar um pouco dessas amarras burocráticas que nós enfrentamos na academia. É sempre uma discussão que existe, principalmente entre a gente da filosofia. E eu queria perguntar, talvez a pandemia, pelo menos no começo, ela parece ter causado um certo efeito em vários filósofos do mundo inteiro, que foi a grande proliferação de textos quase imediatos em relação ao que estava acontecendo, né? E assim, é engraçado que já pareça fazer tanto tempo que esses textos saíram, já vamos completar um ano de pandemia, o que é muito assustador. Mas então eu queria pensar assim, levantar essa bola para esse debate, o legado que essa urgência de escrever na pandemia pode deixar nesse sentido, de se livrar um pouco da burocracia para falar do que é urgente. Não sei se
você já pensou um pouco sobre isso, enfim. Obrigado, muito boa a sua questão. De fato, né, a gente acompanhou uma produção filosófica a respeito desse momento, acho que ainda está acompanhando e talvez vá acompanhar, né, acho que toda a produção filosófica, especialmente mais imediata dessa década de 20 do século XXI, vai ser muito marcada por esse momento, né, e toda a nossa atividade também, né, nós aqui no Brasil. Assim, eu vi que inicialmente, né, até porque a pandemia ela, embora tenha surgido ali inicialmente na Ásia, depois nós temos aquele momento na Europa, na Itália especialmente, e a gente acompanhou um pouco como espectadores assustados, né, esse momento da pandemia e imaginando o que que viria, né. E aí eu acho que a gente agiu também, assim, no aspecto filosófico, que a gente ficou acompanhando o debate, né, especialmente aquele debate dos textos que circularam numa coletânea muito estranha chamada Sopa de Wuhan, né. Tem lá os textos do Agamben, da Judith Butler, e outros nomes, né, da filosofia contemporânea que, colocaram assim, a queima-roupa, assim, algumas primeiras impressões, né, e houve muito e o debate no Brasil, ele só começou mesmo a partir de uma discussão sobre as teses do Agamben, né, contrárias e favoráveis às teses do Agamben, que ela se deu num primeiro momento, depois teve um segundo momento que elas continuaram no mesmo sentido e talvez agora a gente acompanhe um terceiro momento, né. Mas, eu acho que num primeiro momento a gente ficou muito preso a isso e a nossa situação política, né, que é particular, né, num país que é um dos países que são focos centrais da pandemia e também o núcleo talvez do negacionismo científico, né, então a gente tem também um momento que é curioso, né, de um momento em que o papel da ciência ele é repensado e revalorizado, né, num aspecto que talvez fosse já mais do que necessário. E, eh, eu acho que a nossa reflexão ainda está um pouco nessa, porque você tem, por um lado, a pandemia, mas tinha antes disso também a filosofia como alvo de uma certa perseguição ideológica pelo governo atual, que é muito claro, né, o que, né, mobilizou ali algumas forças que se deram em diferentes direções, e aí vem a pandemia no contexto ainda dessas críticas e dessa linha anticientífica, né, e e aí talvez um terceiro momento que eu acho que ainda vai surgir esse ano, né, de uma reflexão que eu imagino que esteja presente. Eu acho que esse momento da pandemia na filosofia brasileira serviu, curiosamente, para um diálogo grande entre as diferentes linhas de pesquisa, né. Que aconteceu um fenômeno bastante curioso, aqui uma opinião também sujeita a muitas objeções, que nós teríamos a ANPOF, né, o encontro da ANPOF, da Associação Nacional de Pós-Graduação, que seria em Goiânia, em outubro. Esse encontro, claro, foi cancelado, né, a gente ainda não sabe se haverá esse ano alguma coisa, talvez um evento no formato, virtual, assim como nós teremos em abril o próximo colóquio Schopenhauer Internacional, que também era para acontecer em ano passado e foi adiado. Mas enfim, apesar da não realização desses encontros, desses eventos, nós tivemos por conta do espaço virtual, muita troca, né, essa onda de lives que tem um lado terrível, mas tem também um lado positivo de fazer com que a gente veja muita coisa diferente, que nos obrigue a sair um pouco da nossa especialidade e acompanhar a produção de outras linhas de pesquisa sobre outros assuntos e autores e autoras,
e perspectivas filosóficas, e isso eu acho que vai render bons frutos, se é que vocês me permitem terminar, digamos assim, com uma opinião otimista, apesar do contexto radicalmente indicativo de um pessimismo mais radical, né? Já que estamos ainda na pandemia e talvez no pior momento dela. Tá certo. Professor, muito obrigado pela sua palestra hoje. Foi um prazer ouvi-lo. Foi realmente uma comunicação muito boa, muito importante para discutir todos esses temas. Agradeço o pessoal que esteve com a gente aí. Muito obrigado pela audiência, pelas perguntas que levantaram esse debate. Bom, desejo uma boa noite a todos. Professor, se quiser se despedir, dizer alguma coisa também, fique à vontade. Sim, eu agradeço todos vocês do Nupen e todos que acompanharam essa nossa conversa ao vivo, né? E espero aí que quem acompanhe mais tarde aí, já que vai ficar gravado, né? Que possam refletir sobre os temas aqui conversados e que a gente continue conversando, né? E pensando e refletindo e fazendo filosofia de uma forma ou de outra em meio a esse caos em que vivemos. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado. Boa noite a todos. A palestra vai lá para o nosso canal do YouTube e a gente vai avisar nos nossos canais, Facebook, WhatsApp, quando estiver disponível para vocês divulgarem. O Jefferson te manda um e-mail, professor, com link também, para você receber. Bem? Boa noite a todos e todas. Mais uma vez, um prazer, gente. Um abração.